Escolhido, você já se perguntou por que os arrogantes caem tão alto e por que, no fim, o silêncio dos fortes grita mais alto que 1000 vozes? Se essa pergunta te fez refletir, então esse vídeo é para você. E não, você não chegou aqui por acaso. Existem mensagens que nos encontram no momento certo, e essa é uma delas. Antes de continuar, me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo este vídeo agora? Eu quero saber até onde essa mensagem está chegando. E se você está sentindo o peso dessa verdade na pele, comente aqui embaixo o número 22. Quem comentar vai mostrar que entendeu o que realmente importa. A resistência silenciosa vale mais do que 1000 aplausos passageiros. Dá um like se esse vídeo já te fez pensar. Compartilha com quem precisa ouvir isso. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora e ative o sino, porque os escolhidos sabem. A verdade não precisa gritar, só precisa ser dita. Há algo profundamente revelador na maneira como a arrogância se manifesta. O que muitos enxergam como força, segurança ou liderança, na verdade, esconde uma fragilidade difícil de encarar. A arrogância é como um disfarce mal costurado. Parece firme à distância, mas se desmancha ao primeiro toque da verdade. O arrogante não está gritando confiança, ele está tentando abafar o som da própria insegurança. E quanto mais alto ele fala, mais fica evidente o eco do vazio interno. Em sua essência, a arrogância é a voz desesperada de quem tem medo de ser descoberto. Esse comportamento não surge do nada. Ele é construído lentamente, alimentado por elogios superficiais, por momentos breves de aplausos e pelo vício em aprovação. O arrogante se torna escravo da aparência e acredita que quanto mais teatral for sua postura, mais respeitado será. Mas a história é implacável com esse tipo de figura. O que começa com holofotes, termina em sombras. O orgulho exagerado se torna um fardo pesado demais para sustentar por muito tempo e a imagem de força cede sob o peso da inconsistência emocional. E assim, a arrogância, que parecia uma armadura, revela-se apenas uma cortina frágil. Quem observa com atenção percebe que os gestos grandiosos e as palavras afiadas escondem um desespero silencioso. O de não ser bom o bastante sem a performance. E quando o palco desmonta, o público vê o que sempre esteve ali. Não um gigante, mas alguém assustado, tentando parecer maior do que é. A arrogância nunca foi grandeza. Foi apenas medo com microfone. À primeira vista, certas pessoas parecem brilhar com uma luz irresistível. Entram nos ambientes como se fossem donos do espaço, os olhos todos voltados a elas, os sorrisos forçados se espalhando ao redor. Mas, ao olhar mais de perto, algo começa a parecer artificial. O brilho, que parecia próprio, era apenas reflexo, uma luz emprestada, espelhada nos olhos dos que aplaudem. Essa é a confiança emprestada, uma ilusão alimentada por aprovação alheia, por curtidas, risadas forçadas e palmas ocasionais. O problema é que esse tipo de confiança não tem raiz. É como uma árvore plantada sobre areia, bela até o vento soprar. Quando a plateia se cala, quando os olhos desviam, quando os tapinhas nas costas desaparecem, essa falsa segurança desmorona. Porque ela não foi construída com base em batalha, dor ou superação. Ela foi apenas decorada com aplausos. E aplausos nunca sustentam ninguém quando o palco escurece. O arrogante que confiava no brilho dos outros para parecer forte, se vê sozinho diante de sua própria escuridão. É nesse momento que a verdade se impõe. A confiança verdadeira não precisa de público. Ela sobrevive no silêncio. Cresce na solidão, floresce na adversidade. Quem constrói sua autoestima com base no olhar do outro está sempre à beira do colapso. Mas quem encontra força no que é e não no que aparenta, permanece de pé, mesmo quando ninguém está olhando. E é por isso que a confiança emprestada sempre cobra juros altos.
Um dia o crédito acaba, e quem nunca soube ser inteiro sem aplausos despenca com o primeiro silêncio. Se essa mensagem já tocou algo dentro de você, se te fez lembrar de onde você veio, de tudo o que suportou em silêncio e de tudo o que ainda está de pé, então considere demonstrar sua gratidão agora mesmo. Você pode enviar um thanks aqui no YouTube como forma de dizer: eu senti, eu entendi, eu valorizo isso. Se puder e sentir no seu coração, envie um valor especial, como R$ 100, como uma maneira simbólica de dizer: essa mensagem valeu mais do que qualquer entretenimento vazio que já consumi. Mas se não puder esse valor, envie o que estiver ao seu alcance, porque não é sobre o quanto, é sobre o porquê. Cada contribuição ajuda a manter essa missão viva, entregar mensagens que não são passageiras, mas transformadoras. Não deixe para depois. Se isso falou com a sua alma, responda agora. A verdade, quando reconhecida, merece ser honrada. A vida tem uma ironia refinada. Ela transforma quem ri alto demais em piada para os outros. É uma reviravolta que parece saída de um roteiro kármico. Aquele que zombava, que ridicularizava, que apontava o dedo com superioridade, de repente se vê no centro do riso coletivo. Mas agora, não é mais o riso com ele, é o riso dele. E essa mudança de direção não vem do acaso, vem da exposição. Porque ninguém respeita quem precisa diminuir os outros para se sentir grande. O público, que antes aplaudia, começa a desconfiar. Começa a perceber que por trás do deboche havia medo, por trás da crítica havia inveja, por trás da arrogância havia desespero. E aos poucos, o arrogante perde o encanto. Aquela persona que parecia imponente, agora parece carente. A plateia, sedenta por espetáculo, rapidamente transforma o antigo ídolo em comédia. E o que antes era um trono de superioridade vira palco de humilhação. Esse é o destino de quem constrói sua grandeza sobre a ruína alheia. Quando você tenta fazer do outro uma caricatura, corre o risco de se transformar na sua própria. E não há dor maior para um arrogante do que se tornar exatamente aquilo que mais ridicularizava. Uma piada repetida, um meme compartilhado, um exemplo do que não ser. O riso, que antes era sua arma, agora é seu julgamento. E não há como escapar dele. O escárnio parece poderoso quando lançado, parece afiado, certeiro, capaz de destruir reputações e manchar memórias. Mas o que muitos esquecem é que a zombaria tem a precisão de um bumerangue. Ela voa, sim, ela machuca, sim, mas também retorna. E quando volta, atinge com força multiplicada quem a lançou. O arrogante, em sua soberba, acredita estar acima das consequências. Mas a vida, com sua justiça silenciosa, sempre devolve o que foi atirado. O mais curioso é que o escárnio não se dissolve no tempo, ele se acumula. Cada riso ofensivo, cada comentário maldoso, cada tentativa de diminuir o outro se transforma em memória coletiva. E quando o ciclo se fecha, essas memórias ressurgem com um novo sabor, o da revanche do silêncio. Porque enquanto ele zombava, o outro crescia. Enquanto ele apontava o dedo, o outro resistia. E quando os papéis se invertem, o escárnio volta como um espelho, revelando exatamente quem ele é. E não adianta tentar apagar. A internet guarda. As pessoas lembram. A reputação vira um arquivo público. E quem antes zombava agora implora por silêncio. Mas não há silêncio quando a zombaria volta para cobrar a fatura. O bumerangue voou longe, mas retornou certeiro. E sua volta não trouxe aplausos. Trouxe vergonha, porque escárnio pode entreter por um momento, mas sempre cobra em público. E quando a plateia percebe que o verdadeiro fraco era o que zombava, não há mais palco, só queda. Todo arrogante constrói sua imagem como se fosse uma fortaleza. Mas a verdade cruel e simples é que muitos desses castelos são feitos de areia, bonitos à distância, mas frágeis ao toque da realidade.
E quando a maré da verdade sobe, não há estrutura que resista. A queda é inevitável. E mais dolorosa do que cair é cair em público, diante dos olhos que antes aplaudiam e agora assistem sem piedade. O ídolo de areia se alimenta de aparências. Ele se convence de que pode manter a pose para sempre, que o charme e a prepotência o blindarão contra qualquer falha. Mas o problema de ser ídolo sem base é que qualquer brisa mais forte revela a ausência de substância. Quando os holofotes deixam de brilhar, quando o público muda de foco, o vazio aparece. E aí, a imagem que ele tentou proteger com tanta força se esfarela diante de todos. E o que resta? Resta o eco dos aplausos que nunca foram sinceros. Resta o julgamento de quem só esperava o momento certo para rir. Resta o constrangimento de perceber que foi mais personagem do que pessoa. A queda pública não é apenas uma derrota. É a revelação de que nunca houve sustentação verdadeira. O que parecia invencível era apenas frágil. O que parecia eterno era efêmero. E agora, diante da poeira que sobe de sua própria ruína, o ídolo de areia finalmente entende. Construir sobre vaidade é cavar a própria cova. Há uma ilusão sedutora que acompanha o ego inflado, a sensação de invencibilidade. Acreditar que se pode carregar o mundo nos ombros apenas porque se fala alto, se impõe com gestos e se veste com autoconfiança exagerada. Mas há uma diferença brutal entre parecer forte e ser forte. O ego, quando não é sustentado por caráter, se torna uma carga insustentável. Ele cresce como uma torre sem fundação, alimentado por aparências, vaidades e a constante necessidade de impressionar. E quando finalmente a realidade exige estrutura, não há coluna que aguente. O peso do próprio ego colapsa tudo. A tragédia de quem vive assim não está apenas na queda, mas na lentidão do colapso. É um desmoronar público, onde cada racha se torna visível, onde cada tentativa de manter a pose se transforma em espetáculo. O que antes parecia confiança, agora se revela como desespero mal disfarçado. Os olhos que antes admiravam, agora observam com estranhamento. As palavras grandiosas soam vazias, repetidas como um mantra que perdeu o poder. O mundo vê e a percepção muda. Aquele que se dizia inabalável começa a tremer, não por causa de ataques externos, mas porque sua própria estrutura nunca foi sólida. E então chega o momento em que o silêncio se torna ensurdecedor. O público que antes respondia com entusiasmo, agora assiste em silêncio constrangedor. O eco das palavras arrogantes se torna uma acusação constante, e o indivíduo que construiu sua imagem com base em orgulho percebe tarde demais que o ego não é coroa, é âncora, não o elevou, afundou. E não há redenção no espetáculo da soberba. Só resta o aprendizado brutal de que quem quer parecer maior do que é, sem primeiro construir força interior, carrega não grandeza, mas um fardo que o próprio caráter não pode suportar. Enquanto o arrogante grita para ser notado, o escolhido sobrevive em silêncio. E nesse silêncio há mais poder do que em 1000 palavras de ostentação. A sobrevivência não precisa de palco, de holofotes, de bajuladores. Ela acontece nos bastidores da vida, nos momentos em que ninguém está olhando, nas noites em que se resiste sem reconhecimento. Sobreviver é construir algo verdadeiro enquanto o mundo se distrai com performances vazias. É atravessar tempestades calado e sair do outro lado mais forte, mais íntegro, mais completo, enquanto o orgulhoso se desmonta com o primeiro vendaval. Esse tipo de força não é compreendido por quem vive de aparência, porque quem sobrevive carrega cicatrizes, não maquiagens. E cada cicatriz conta uma história de resiliência que não pode ser fabricada. Enquanto o arrogante zombava, ria e apontava os dedos, o sobrevivente seguia seu caminho,
construindo algo sólido, invisível aos olhos distraídos. E quando a poeira baixou, quando os risos cessaram, o que restou foi esse silêncio poderoso, impossível de ignorar. Um silêncio que não grita, mas impõe respeito. Porque sobrevivência não precisa justificar-se. Ela prova seu valor apenas por continuar existindo. E é nesse ponto que a comparação se torna inevitável. Quem gritou agora se cala. Quem zombava agora é o alvo. E quem foi ridicularizado caminha com firmeza, sem precisar revidar. A sobrevivência vence porque é duradoura. Porque se mantém mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando tudo desmorona. É o maior sinal de força, não ter que dizer nada para que todos entendam. Enquanto a arrogância se alimenta de ruídos, o escolhido se torna inabalável no silêncio. E esse silêncio grita a verdade que ninguém mais pode negar. Quem sobreviveu, venceu. As multidões são inconstantes. Elas aplaudem hoje e esquecem amanhã. São movidas por emoção, por espetáculo, por tendência. E quem constrói sua relevância baseado apenas no entusiasmo do público vive à mercê do humor coletivo. O arrogante se ilude acreditando que a ovação é prova de amor. Mas não é. É só conveniência. O público o segue enquanto há diversão, enquanto há polêmica, enquanto há performance. Mas no instante em que o brilho começa a falhar, eles viram o rosto, aplaudiam o arrogante porque ele era o show. Mas agora o espetáculo mudou, e com ele mudaram os aplausos. É nesse momento que o jogo vira. Aquele que antes parecia o centro da atenção, agora se vê isolado. As mesmas vozes que riam com ele, agora riem dele. O público não é fiel, é faminto por emoção. E se a emoção da hora é ver o arrogante tropeçar, eles estarão lá, na primeira fila, rindo mais alto do que nunca. O erro dele foi confundir a aprovação momentânea com lealdade verdadeira. Porque quem se alimenta de plateia, um dia morre de fome quando ela desaparece. E ela sempre desaparece, sempre muda, sempre busca um novo alvo, uma nova história, um novo drama. E o mais impactante é que o escolhido, antes ignorado, agora é observado com outros olhos. A multidão que zombava começa a perceber a resistência silenciosa de quem foi alvo de escárnio. E ali nasce o respeito. Um respeito que não vem com gritos, mas com olhares atentos. O público pode ser volúvel, mas não é burro. Ele entende a diferença entre fogo de palha e chama eterna. E quando a multidão muda de lado, o arrogante descobre que nunca foi rei. Só foi entretenimento. O verdadeiro valor nunca esteve na plateia. Estava em quem soube resistir sem se vender. O palco é um lugar perigoso para quem acredita que visibilidade é sinônimo de imunidade. A luz que ilumina também revela. E quanto mais alto o arrogante sobe para se mostrar, maior será o tombo quando a verdade vier cobrar. Ele acreditava que estava construindo um trono, um altar onde todos o reverenciariam, mas na realidade estava levantando uma forca com as próprias mãos. Cada palavra arrogante, cada gesto de desprezo, cada zombaria pública foi um nó a mais na corda. O palco não o consagrou. O palco o enforcou. Porque visibilidade não é escudo, é lente de aumento. A beleza do palco é traiçoeira. Ele oferece brilho, mas exige autenticidade. E quando essa autenticidade falta, o palco se transforma em tribunal. Tudo é amplificado. A voz, os erros, os excessos. E quem se acostuma a representar em vez de viver a verdade, será inevitavelmente desmascarado. Foi exatamente o que aconteceu. O arrogante, que antes usava o microfone como espada, agora se vê calado pelas próprias palavras. O público, que antes assistia encantado, agora observa com um misto de vergonha alheia e satisfação cruel. Porque o que foi construído com soberba não dura e ainda colapsa com estardalhaço. E esse colapso se torna referência.
Ele queria ser lembrado como exemplo de grandeza, mas será lembrado como alerta. O palco que ergueu com tanto zelo não guardou sua imagem. Escancarou sua vaidade, e agora a estrutura que deveria eternizá-lo só serve para mostrar sua queda. É o castigo perfeito para quem confundiu fama com respeito, atenção com admiração, barulho com verdade. A forca não foi imposta por inimigos. Foi autoconstruída, decorada com aplausos e acesa por holofotes. E no final, o que restou não foi aplauso. Foi silêncio constrangedor. A plateia não o consagrou. Ela o assistiu cair. Há algo sublime nas cicatrizes. Elas não brilham como troféus, não são polidas, nem expostas em vitrines, mas carregam um valor que nenhum aplauso pode comprar. A prova de que se sobreviveu. Enquanto o arrogante acumulava elogios vazios, o escolhido acumulava batalhas. Batalhas silenciosas, profundas, que ninguém viu acontecer. E cada uma delas deixou marcas. Marcas que não enfeitam, revelam. Porque onde há cicatriz houve dor, mas também houve cura. E cura, no fim das contas, é mais poderosa que qualquer performance. Os aplausos, por sua vez, são voláteis. Eles vêm e vão com a mesma facilidade com que foram dados. O público se cansa, esquece, se distrai. Mas as cicatrizes permanecem. Elas lembram ao sobrevivente que ele passou por coisas que destruiriam muitos. Que ele se manteve de pé quando a zombaria tentava derrubá-lo. Que não precisou gritar para ser ouvido, nem atacar para se defender. Suportou em silêncio, construiu no escuro, venceu sem plateia. E isso, no fim, é o que mais impacta. Não quem faz barulho, mas quem resiste. É por isso que, com o tempo, o respeito muda de foco. Ele deixa de acompanhar o barulhento e passa a habitar o espaço silencioso dos resistentes. As cicatrizes, antes ignoradas, agora são vistas como medalhas invisíveis. São elas que provam quem realmente tem história, quem tem estrutura, quem tem verdade. Enquanto os troféus do arrogante acumulam poeira e viram piada, as cicatrizes do sobrevivente brilham com a luz de quem não desistiu. Porque no fim, a verdadeira glória não está em ser aplaudido, está em continuar, está em suportar, está em vencer. Mesmo quando ninguém acreditava, ele queria ser lembrado como lenda. Queria que seu nome atravessasse gerações como símbolo de poder e reverência e superioridade. Queria estátuas erguidas em sua honra, homenagens ocultas em discursos e imitações públicas de seu estilo imponente. Mas o destino, esse mestre cruel de ironias, lhe entregou outra forma de imortalidade. Ele se tornou uma lição, uma advertência viva, um exemplo do que acontece com quem constrói grandeza sobre o vazio. A lenda que ele queria ser jamais nasceu. O que nasceu foi a vergonha eterna de alguém que acreditou demais no próprio reflexo e esqueceu de construir raiz. A história não o esqueceu, mas o registrou com um propósito diferente. Ele é citado, sim, mas não com reverência. Ele é lembrado, sim, mas com risos contidos e olhares que carregam julgamento. Seu nome surge em conversas discretas, usado por pais ao aconselhar filhos, por professores ao alertar sobre orgulho, por amigos que relembram como o brilho de um ego pode cegar até mesmo o portador. Sua narrativa não inspira sonhos, ela adverte contra pesadelos. E isso, para alguém que ansiava pelo trono das memórias gloriosas, é uma sentença cruel. A história o acolheu, mas não como herói, como sinal de alerta. A imortalidade que ele conquistou veio com gosto amargo. É lembrado não pelas vitórias que jamais teve, mas pela queda que todos testemunharam. Sua imagem, antes revestida de soberba, hoje é vestida de ironia. Sua voz, que antes ecoava com aplausos, hoje retorna como eco de zombaria. E o mais simbólico de tudo é que sua presença, antes impositiva, agora causa desconforto. Não há celebração em seu nome, apenas lições não solicitadas.
Ele não se tornou lenda, se tornou um marcador. Um ponto fixo na linha do tempo, onde todos aprendem que a arrogância não leva à eternidade, leva à exposição perpétua. Ele buscou glória, mas encontrou lembrança vergonhosa. E não há como desfazer isso. A história já escreveu sua sentença, não como gigante, mas como exemplo do que não ser. Há um poder inexplicável em quem escolhe não gritar quando tem todos os motivos para fazê-lo, em quem suporta sem fazer alarde, resiste sem buscar plateia, luta sem precisar provar nada a ninguém. Essa é a verdadeira força, aquela que não precisa de performance para ser reconhecida. Enquanto o arrogante rugia para esconder seu medo, o sobrevivente se fortalecia no silêncio. Um silêncio que não é fraqueza, mas estratégia. Não é ausência de resposta, mas a construção de uma resposta que o tempo, e não a voz, se encarrega de entregar. E o tempo, sempre ele, é o juiz mais justo de todos. Endurecer sem gritar é caminhar pelas sombras com a certeza de que a luz vem, mesmo que demore. É manter a cabeça erguida quando tudo ao redor tenta te dobrar. É continuar sendo quem você é, mesmo quando todos querem que você desista. O silêncio do forte incomoda, porque ele revela a instabilidade de quem precisa fazer barulho para ser notado. O arrogante tenta apagar o outro com gritos, mas se desespera quando percebe que não pode silenciar a presença de alguém que se mantém firme, porque há algo assustador na tranquilidade de quem está vencendo sem anunciar. É uma ameaça para o ego de quem vive de aparência. E quando tudo se revela, quando o barulho cessa e os disfarces caem, só uma coisa permanece de pé: a verdade construída no silêncio. Ela é sólida, é intocável, é invencível. O arrogante gritou tanto que perdeu a voz. O sobrevivente permaneceu calado, e agora sua presença grita por si só. A vitória final não está no barulho que você faz, mas na força com que você permanece. No fim, ninguém se lembra do eco da arrogância, mas todos reconhecem a firmeza de quem não precisou fazer alarde para vencer, porque o verdadeiro vencedor é aquele que deixou o tempo falar por ele, e o tempo, mais uma vez, escolheu o lado certo da história.